É como uma janela que se abre para mostrar Joinville de um jeito que você nunca viu. Era uma vez uma densa e exuberante floresta, que em 165 anos se tornou uma grande cidade. São mais de 1.100 quilômetros quadrados, se espalhando por bairros, ruas e locais cheios de história. Seja bem-vindo à cidade de nome francês e sotaque alemão. A partir de agora, você vai conhecer Joinville de um jeito que você nunca viu. Nossa viagem começa no ponto mais ao sul de Joinville, do bairro Itinga, em direção ao extremo norte da cidade. Na região do Rio Bonito, são quase 30 quilômetros em linha reta, cruzando exatamente 41 bairros. O maior deles parece não ter fim visto de cima. São mais de 40 mil moradores no Aventureiro. Um bairro que sozinho é maior do que 260 das 295 cidades do estado. Isso explica porque Joinville se tornou a cidade mais populosa de Santa Catarina. São mais de 560 mil pessoas, segundo a última estimativa do IBGE. Agora imagine toda essa gente se mexendo ao mesmo tempo. Imagine não, observe. Para ir de um lugar a outro, os joinvilenses usam nada menos do que 360 mil veículos. É simplesmente a maior frota do estado. Mas esta ainda é a cidade das bicicletas. 12% dos deslocamentos acontecem nelas. É 7 vezes mais do que a média nacional. E a explicação já começa a aparecer. Nessas grandes construções que sobrevoamos agora, Joinville constrói a base da sua riqueza. As indústrias empregam mais de 100 mil pessoas e alicerçam a maior economia de Santa Catarina. Aqui estão, por exemplo, o maior condomínio empresarial do Brasil, a maior fundição da América Latina e a maior fábrica de refrigeradores do planeta. É graças a essa força que a cidade produz mais de 18 bilhões de reais todos os anos, o terceiro maior PIB da região sul. Mas a cidade do trabalho mantém paisagens que resistem ao tempo. As ruas arborizadas do Glória, os manguezais do Boa Vista, os sambaquis do bairro Guanabara, vestígios dos primeiros habitantes da região que resistiram a mais de 5.000 anos de história. As antigas comunidades primitivas deram lugar a uma cidade que cresceu, primeiro de forma plana, e que na última década descobriu que era possível crescer também para o alto. Sobrevoando a região sul, avistamos o maior conjunto residencial do estado. Continuamos na região sul, seguindo os trilhos da história. Construída no começo do século passado, essa ferrovia foi importante para desenvolver a cidade, cortando vários bairros e servindo até hoje de ligação com o Porto de São Francisco do Sul. Deixamos os trilhos para seguir o caminho do rio que atravessa Joinville.
Aliás, do alto, é possível perceber como a cidade orbita em torno do Cachoeira. Basta olhar o trânsito frenético na Ponte do Trabalhador. Ao lado dela, o símbolo de uma paixão joinvilense. Quase chegando no centro, o batalhão de infantaria do Exército se revela como poucos joinvilenses já conseguiram ver. Dentro dos muros ou na calçada sempre disputada nos fins de tarde. Na mesma região está a sede da Corporação de Bombeiros Voluntários mais antiga do Brasil. E às margens do Rio Cachoeira, o prédio da Prefeitura, imponente aos pés do Morro do Boa Vista. É nesta região que ficam também alguns dos pontos mais tradicionais do cotidiano joinvilense. O centro movimentado nas ruas do comércio, o terminal de ônibus, a praça e suas histórias que atravessam o dia até o anoitecer. E quando a noite chega, fica ainda mais fácil perceber a grandeza desse lugar. O colorido frenético das luzes lembra que a antiga colônia Dona Francisca já virou cidade grande, mas mantém o mesmo desejo de continuar crescendo a cada novo amanhecer. Poucas cidades no mundo podem ser vistas assim, por todos os lados, 360 graus. Nossa viagem pelos cartões postais de Joinville começa a 220 metros de altura. Do mirante do Morro do Boa Vista, seguimos o percurso do Rio Cachoeira. Nessa parte do rio, 118 imigrantes chegaram no dia 9 de março de 1851, para começar o povoamento da antiga colônia Dona Francisca. Em homenagem a eles, o monumento abarca Colombo, onde tudo começou. Pelo rio, os imigrantes suíços e alemães seguiram em direção ao centro e dormiram as primeiras noites em uma casa improvisada, onde hoje fica a Biblioteca Municipal. A partir daí, teve início a história de uma das mais importantes cidades do Brasil. Uma história guardada nessa casa que resiste ao tempo. O Museu Nacional de Imigração já foi a sede da administração da colônia Dona Francisca. Hoje conserva vestígios de um amor entre o príncipe de Joinville e a princesa Dona Francisca. Os dois nunca estiveram por aqui, mas a importância deles para a cidade está exposta no acervo do museu. Um prédio que por si só já seria um belíssimo cartão postal, mas que ainda tem como jardim um dos maiores símbolos de Joinville. Estamos sobrevoando a Rua das Palmeiras. Do alto, é possível perceber toda a exuberância das 50 palmeiras imperiais, a maioria trazidas do Rio de Janeiro em 1873. A posição das árvores ainda é a mesma do fim do século XIX. Lado a lado, a beleza de um passado que não se perde no tempo. O passado, aliás, também se revela nesse outro prédio que avistamos da zona sul de Joinville. A antiga estação ferroviária, com seus recém-completados 110 anos de história. Depois de tantas chegadas e partidas, o prédio foi desativado em 1996 e passou a se chamar Estação da Memória. Um justo nome a quem se acostumou a guardar lembranças de tanta gente que passou por aqui. Pela antiga estação ferroviária de Joinville, também passava boa parte das mercadorias que seguiam viagem pelo Rio Cachoeira.
E às margens dele, ainda hoje é possível ver um símbolo da vocação econômica da cidade. Erguido em 1913, o Moinho Joinville chegou a moer 40% de todo o trigo catarinense, antes do embarque para os mercados consumidores. Em 2013, ele descansou para sempre. No lugar do antigo moinho, um novo hoje dá as boas-vindas a todos que chegam em Joinville. Lado a lado, um dos principais pontos de encontro dos joinvilenses, o Parque da Expoville, com seus lagos e belos gramados verdes. O verde ainda é mais exuberante no Morro do Finder e no Morro da Boa Vista, duas fortalezas da Mata Atlântica, dois pulmões bem no meio da cidade. Ainda no centro, quase que lado a lado, estão dois símbolos da vida cultural de Joinville. Construído em 1982, o mercado público sempre foi o espaço de florescimento da arte joinvilense e ainda hoje concentra as manifestações artísticas genuínas da cidade. Logo à frente, um símbolo da modernização da cultura em Joinville, o Centro Eventos Carl Hansen e todo o seu colorido, que hoje representam a tradição da cidade da dança. Nossa viagem em busca dos cartões postais de Joinville segue em direção à zona rural, onde as paisagens parecem ter ficado paradas no tempo. No alto, temos certeza que a estrada não é bonita apenas no nome, e encontramos cenários de perder o fôlego, mas isso já fica para o próximo capítulo. Pode não parecer, mas estamos entrando em Joinville. Não pela entrada principal, aliás, bem longe dela. Nessa região, ainda pouco desbravada, suas árvores dão boas-vindas aos visitantes e revelam uma cidade que pouca gente já viu. Estamos no extremo oeste de Joinville. Um longo trecho de serra que separa a cidade das vizinhas Campo Alegre, Jaraguá do Sul e Garuva. Do alto, é possível ver a imponência das araucárias, a mais de 700 metros de altitude. Pouco mais à frente, avistamos as pedras do famoso Castelo dos Bugres, que ainda hoje desafia muitos aventureiros. Foi a estrada Dona Francisca que conectou Joinville com o resto do país ainda nos tempos do Império. Hoje ela é uma das rodovias mais importantes e mais bonitas do estado, com paisagens e curvas de tirar o fôlego. Lá embaixo, deixamos a estrada para encontrar uma Joinville rural, com suas pequenas propriedades familiares, que conservam os costumes dos primeiros colonizadores. Estamos agora sobrevoando a região do Quiriri, que do alto exibe ainda mais tranquilidade.
Seguimos pela Estrada do Pico, passando por grandes bananais, até encontrarmos um gigante da região. O rio Cubatão abastece 70% dos moradores de Joinville. Ele nasce na serra e percorre 75 quilômetros, passando por algumas das regiões mais afastadas da cidade. Na área urbana, uma de suas curvas quase toca a pista do aeroporto. E logo depois, deságua no rio Palmital, rumo à Baía da Babitonga. De volta à área rural de Joinville, sobrevoamos agora a região do Vila Nova, uma das mais antigas da cidade. Do alto dá para ver a dimensão da enorme planície tomada pelos arrozais. Aqui fica 90% de toda a produção de arroz irrigado de Joinville. Mas antes de chegar nas lavouras, a água que desce das encostas forma um dos mais importantes conjuntos de rios da região. A bacia hidrográfica do Piraí é responsável pelo abastecimento de 30% dos moradores de Joinville. E quando subimos o seu vale, as encostas da Serra do Mar começam a nos abraçar. Se continuarmos subindo, podemos entender por que esse é um patrimônio natural da cidade. Nesses imponentes morros, a água da chuva faz brotar o rio. Suas nascentes são protegidas por uma área de proteção ambiental, uma grande floresta de Mata Atlântica. E o relevo dessa região cria paisagens ainda mais exuberantes. Como a Cachoeira do Piraí, com mais de 100 metros de altura. Como artérias em um corpo vivo, os rios ligam Joinville até a sua outra grande riqueza natural, o mar. Mas isso a gente vai ver no próximo capítulo, observando Joinville do alto. Nem mesmo do alto é possível enxergar toda a beleza desse lugar. Estamos sobrevoando um dos maiores patrimônios naturais de Santa Catarina. Um berçário da vida marinha em um cenário que vai revelar Joinville como você nunca viu. Esta é a maior baía navegável de Santa Catarina. São cerca de 160 quilômetros de lâmina d'água, contornada por 3 importantes ecossistemas brasileiros: a Mata Atlântica, a Restinga e os manguezais. A Baía da Babitonga, que na língua tupi-guarani significa terra em forma de morcego, é considerada um dos mais importantes estuários do Brasil, formado pelo encontro da água do mar com 3 importantes rios. Esse tipo de ecossistema é um verdadeiro berçário da vida marinha, por abrigar várias espécies em diferentes estágios de desenvolvimento.
e oferecer alimentação em abundância. Atualmente, a Babitonga é a única baía do mundo a abrigar uma população residente de toninhas, a menor espécie de golfinhos existente, e que está ameaçada de extinção. As águas calmas da Babitonga já foram desejadas por navegadores de diversas nações do século XVI. Esse era um ponto estratégico para a conquista da América do Sul. Hoje, é navegada principalmente por quem procura momentos de lazer em meio a belas paisagens. Apenas uma pequena parte da Babitonga pertence a Joinville. O suficiente para revelar um outro lado da cidade, a ligação com o mar. Atualmente, 3 pequenas localidades são a expressão da Joinville litorânea. No extremo norte, a Vigorelli atrai banhistas para sua pequena faixa de areia, grande o suficiente para ser considerada a única praia da cidade. Muitos também procuram a ligação, através da balsa, com São Francisco do Sul. Voamos em direção ao sul, até chegar na ilha do Morro do Amaral, onde vive a mais antiga comunidade de pescadores de Joinville. A maior parte da região ainda é preservada, com paisagens deslumbrantes. Neste ponto, é possível ter uma imagem rara de Joinville, como quem observa a grande cidade de um lugar privilegiado. Do outro lado da Bahia, chegamos à região dos Pinheiros, onde o monumento Porta do Mar faz uma homenagem às águas por onde chegaram os primeiros colonizadores da cidade. E bastam alguns minutos sobrevoando esse grande refúgio natural para perceber por que os imigrantes que chegaram a Joinville por essa região da cidade logo se encantaram com o que viram. Por aqui, a natureza deixa resplandecer toda a sua exuberância e a vida segue num ritmo próprio. Seguindo viagem, chegamos na Lagoa de Saguaçu, o grande ponto de contato entre Joinville e o Oceano Atlântico. Concretizado exatamente neste local, a foz do rio Cachoeira. E à medida que vamos subindo pelas curvas do rio, trocamos o verde pelas cores da cidade. O antigo sonho de um porto levou para a região uma grande indústria. E com ela surgiu o bairro Boa Vista. O porto nunca veio, mas sobrevoando essa área podemos perceber que a cidade continua separada das águas por uma grande faixa verde. Um ecossistema tão sensível quanto importante. Os manguezais são uma transição entre a terra e o mar. Nos canais de água salgada que se formam entre eles, muitas espécies se abrigam antes da vida adulta. A região da Babitonga abriga a última grande formação de manguezais do hemisfério sul. E do alto, dá para ter uma ideia da dimensão desse ecossistema em Joinville. A cidade tem uma das maiores áreas de mangue de Santa Catarina. 36 quilômetros quadrados que resistem ao crescimento urbano e revelam que o futuro da cidade está na preservação das coisas mais simples.